Oi pessoal, pastor Thiago Surian aqui. Vou tirar o óculos que para enxergar de perto é melhor sem óculos, ele funciona só de longe. Então hoje o bate-papo, a gente vai bater um papo sobre cristão e as enfermidades, né, as doenças e tudo mais. Vocês querem chá? É chazinho, tá? Hoje em dia, já faz um tempo na verdade, muitos cristãos estão dizendo que o cristão não pode ter enfermidades, não pode ter problemas de saúde, que isso seria consequência de pecado. Na teologia clássica, existem duas formas de pecado. Existe o pecado original. O pecado original é aquele pecado lá de Adão e Eva, que eles pecaram no Jardim do Éden e tudo mais. Aquilo trouxe o pecado para o mundo, a morte, aquilo deturpou a imagem de Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, essa imagem foi deturpada, foi corrompida e trouxe a morte, o pecado trouxe a morte. Agora nós morremos. O plano original de Deus era que a gente vivesse eternamente, não passasse pela morte física, mas por causa do pecado nós morremos. E existe o pecado atual, que é o pecado que nós cometemos hoje. Se eu fizer mal para alguém, eu estou pecando no pecado atual. O pecado atual acontece por causa do pecado original. Nós não somos pecadores porque pecamos. Ou seja, você não é pecador porque você faz o mal. Você faz o mal porque você é pecador. Você já nasce pecador. Então você, pelo pecado original. Então por causa do pecado original, você comete o pecado atual. Você tem essa tendência, essa predisposição a ser rebelde contra Deus, né? A desobedecer a Deus. E aí, algumas correntes estão dizendo que as enfermidades são consequência do pecado atual. Se você abandona o pecado atual e se você crê nas suas palavras, se você crê, no caso do neopentecostalismo, né, a teologia da prosperidade, toda igreja neopentecostal ela é adepta da teologia da prosperidade. Existem dois pentecostalismos, né? Existe o pentecostalismo clássico, que eles não são adeptos da teologia da prosperidade, né? E existe o neopentecostal, que são pentecostais com uma nova roupagem, né? Antigamente os pentecostais eram conhecidos por usos e costumes, as mulheres usarem saia, homens de terno, essas coisas. E aí os neopentecostais, eles têm as igrejas eles chamam de church, eles têm parede preta, eles pulam, o louvor é divertido, não tem, as mulheres usam brinco, não tem aquele monte de regra, mas infelizmente eles são adeptos da teologia da prosperidade. E a teologia da prosperidade ensina que nós temos direito a tudo de bom nesse mundo, inclusive plena saúde física. Então se você não goza de prosperidade material, ter bastante dinheiro, muitos bens materiais, se você não goza de saúde física, se você não tem uma saúde plena, uma saúde física, então é porque você não crê corretamente, você não toma posse e você está em pecado. Então se você abandona o pecado, se você não está dando certo na vida e está com problema de saúde, alguma coisa errada você está fazendo, diz a teologia da prosperidade. Então se você tem que se avaliar, tentar descobrir o que você está fazendo de errado. Nós somos pecadores, sempre vai achar coisa errada que a gente faz. E tem que parar. Só que o problema é que nós somos pecadores, a gente não consegue parar de pecar. Isso é impossível. E se você tomar posse, parar de pecar e tudo mais, você vai ter bastante dinheiro, bastante bens materiais e bastante saúde. Mas é curioso que o pessoal que ensina a teologia da prosperidade usa óculos. Eles não têm plena saúde nos olhos. Tem um, por exemplo, que a mão dele não mexe direito. Não vou citar nomes, quem conhece a teologia sabe do que eu estou falando. Alguns do passado morreram de ataque cardíaco e tudo mais. Eles têm problemas de saúde. Quando eles têm problemas de saúde, eles vão para o hospital, né? Fica internado no hospital. Eles pode pesquisar na internet, esse povo aí que prega a teologia da prosperidade mais famoso, você vai ver que eles ficaram internados em hospitais bons, né? Hospitais caros. Então, assim, eles não vivem o que pregam, porque é mentira o que eles pregam, né? E no meio reformado, calvinista, existe uma tendência também, que graças a Deus é minoritária, mas está fazendo um certo barulho, então acho que é bom responder. Que se chama aconselhamento nutético, ou seja, de que todo problema mental
é consequência de pecado. Se você tem TDAH, esquizofrenia, depressão, autismo, qualquer coisa desse sentido, mesmo autismo, que é uma coisa tão física, eles falam que é consequência de pecado. Se você abandonar o pecado, você para de ter esse problema. Em que o pastor tem que confrontar o pecado de quem está sofrendo de problema mental para que a pessoa pare de pecar e assim ela tenha saúde plena, saúde mental plena. Que também é mentira do diabo, né? Isso é mentira, não é assim que funcionam as coisas. Então, assim, eu tenho 4 problemas de saúde. Eu tenho asma, tenho diabetes, que eu trato. A asma me atrapalha bem pouco. Às vezes eu tenho ataque muito forte, falta de ar, mas é bem pouco, não é sempre, né, que eu tenho crise. Diabetes também silenciosa pra caramba, eu tenho que fazer exame de sangue para saber como é que tá, porque não me atrapalha em nada, não me dá problema nenhum. Mas eu tenho que cuidar, né, porque pode matar, né. Eu perdi minha avó e meu tio para diabetes, né. Desculpa. E tenho espondilite anquilosante, que é uma doença degenerativa. Por exemplo, a minha mão, vou passar aqui para essa câmera, ó, essa mão aqui, deixa eu colocar aqui assim, isso, ó. Essa mão aqui não dobra muito, essa mão aqui dobra bastante. Eu tenho problema no joelho, que não dá para mostrar, também não dobra tanto, minhas costas não dobra tanto, e eu não tenho a força de um adulto normal. Eu tenho a força como se fosse de criança. Agora mesmo a gente tem mudança aqui para São Paulo, eu não pude carregar geladeira, essas coisas, sabe, móveis e tal. Eu precisei pedir ajuda porque eu não aguento, eu não consigo, eu não tenho a força de uma pessoa normal. E esse problema me dá muita dor, porque esse processo é muito dolorido. Então eu tenho que tomar remédio para controlar a dor e fazer exercício, alongamento, caminhada todo dia, porque senão eu posso perder meus movimentos, posso perder e ficar totalmente duro, travado, aquela posição de esquiador, assim, com a coluna totalmente travada e tudo mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado com ela. E tenho esquizofrenia, eu tenho alucinações, eu vejo coisas, vejo ratos que não existem, vejo pessoas que não existem, ouço vozes. Às vezes, assim, não é todo dia que eu ouço vozes, mas às vezes dura horas e horas, aí eu tenho que usar um fone de ouvido com música para poder não ficar ouvindo voz toda hora, sabe? É um saco. E eu não deliro, graças a Deus, depois que eu comecei o tratamento, não delirei mais. Mas eu já delirava, já saí para evangelizar jacaré, eu tinha medo de pessoas na rua, achava que eram vampiros, lobisomens e tal, porque eu pesquisava ocultismo, então eu acreditava em licantropia, em vampiros, essas coisas, sabe, vampirismo e tal. E eu achava que realmente era real. E eu tinha um delírio muito bizarro, que era com o partido político lá, o PSDB. Eu acreditava que ele tinha colocado pessoas em lugares estratégicos, próximas a mim, para me matar. Então, às vezes, eu via uma pessoa dentro do carro, saía correndo porque eu achava que era alguém do PSDB querendo me matar. O pessoal do PSDB nem me conhece, né? Mas eu delirava com isso. Hoje eu não tenho mais isso. E segundo essas correntes aí, teologia da prosperidade e aconselhamento nutético, eu tô assim por causa de pecado. Então, eu tenho que abandonar o pecado, que aí eu paro de ter alucinações. Que essas alucinações, na verdade, são imaginações. E é difícil falar para quem não tem, sabe? Não é imaginação. Não é uma coisa que o pessoal fala, é voz na cabeça. Não, não é na cabeça. É no ouvido. Eu ouço como ouvindo uma pessoa normal, sabe? E não é na cabeça, não é imaginação. Eu tô vendo como eu tô vendo o celular aqui na minha frente gravando, como eu tô vendo a câmera, a webcam aqui me gravando. Eu vejo. Não é imaginação. O cérebro não está processando bem as informações e ele coloca coisas que não tem, sabe? E o que mais me atrapalha na esquizofrenia é o esquecimento. Minha memória some as informações, sabe? Toda vez que eu falo disso para alguém, que a pessoa pergunta, não sei nem para que pergunta, porque ela já é mais expert do que eu, sabe mais do que eu o que eu sofro, né? O que eu tenho. Então, e aí eu falo, cara, o que mais me atrapalha é a falta de memória. Ah, eu também tenho falta de memória. Não, não é falta de memória normal, não é ginkgo biloba. Não é isso, entendeu? A informação some e não volta mais, por mais que eu me esforce. E não é só a informação, pessoas somem. Esses dias mesmo conversei com um rapaz e eu não sabia que ele era meu amigo já há muitos anos. Eu não lembrava dele. Sumiu a informação. E não é aquela coisa do tipo, fiquei muitos anos sem encontrar com ele. Não, dias antes eu tinha conversado com ele, que eu vi no histórico de mensagens lá do
do Facebook, e eu não lembro dele, não lembro, entendeu? Então, tipo assim, eu sei que ele era porque eu vi lá no histórico do Facebook, das mensagens. E aí confirmei que eu realmente sou amigo dele há muito tempo já. E eu não lembro dele, não adianta, eu não lembro das coisas passadas, eu só lembro dessa última conversa pra cá, entendeu? E aí o pessoal fala que isso é coisa de pecado. Não, se eu colocar uma câmera aqui e fizer BBB, eu tenho um monte de pecado para confessar. Tem um monte. Você também, mas que você não admita. Você também, nós temos esses pecados. Não é por isso, não é o que a Bíblia ensina. Você vê na Bíblia, por exemplo, Epafrodito, que era ajudante de Paulo, Paulo fala que ele esteve doente quase à morte. E ele não falou para tomar posse, decretar que era falta de fé, nem nada disso. Ele falou que Deus teve misericórdia dele e também de Paulo para que ele melhorasse. Então, assim, é pela misericórdia de Deus que nós melhoramos, não é pelas nossas obras, pelo nosso esforço. E problema de saúde a gente tem que tratar. Quando Timóteo também tinha problemas no estômago, né? E Paulo não falou para ele, toma posse, isso é consequência de pecado. Ele não falou isso, ele falou assim, toma um pouco de vinho e não só água. Ou seja, usa da medicina, usa dos dons que Deus deu, como medicina, a uva, o vinho, essas coisas, para você tratar da sua saúde. E o próprio Jesus, que nunca teve pecado, quando ele foi fazer curas lá em Nazaré, o pessoal falou para ele assim, médico, cura-te a ti mesmo. Ou seja, Jesus tinha problemas de saúde e eles não aceitavam Jesus como Messias, como Deus, porque ele também era doente. E antes de morrer, antes de ir para a cruz, ele falou, minha alma se angustia até a morte. Consequência de pecado? Né? Jesus nunca pecou e ele teve essa depressão tão forte, suava sangue. E ele, na cruz, ele foi moído, a saúde dele foi embora. Acabou e ele morreu. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Os outros da teologia da prosperidade que falavam que Deus dá saúde plena morreram e não ressuscitaram. A saúde falhou, acabou. Então, essa questão de problema de saúde, todo mundo tem. E nós que somos cristãos, nós não somos melhores que os outros. Existe também pensamento diabólico de que nós, cristãos, somos melhores do que as outras pessoas, não estamos sujeitos às mesmas coisas que as outras pessoas. Estamos sim. Cristão também é assaltado, cristão também é vítima de corrupção, cristão é vítima da inflação, cristão tem que pagar caro pela ganância no supermercado, nos sites de compra da internet, e cristão também fica doente, e cristão também morre. Então nós não somos melhores. Esse é um pensamento diabólico, nós estamos sujeitos igual às outras pessoas. E assim como as pessoas precisam tratar da sua saúde, nós também precisamos tratar da nossa. Então, essa questão de aconselhamento no tético, teologia da prosperidade, são ideias diabólicas. Nós temos problemas de saúde. Eu tenho os meus também, né? E eu tenho que tomar meus remédios. O SUS não dá todos os remédios, né? Para espondilite anquilosante, eu preciso comprar o Tramadol. O SUS dá um remédio que ele custa milhares de reais, mas para controlar a dor eu preciso do Tramadol. E a SUS não dá. Eu preciso comprar. Para esquizofrenia ele dá biperideno, dá lítio, dá amitriptilina, mas não dá o Latuda, que é o mais caro. Eu gasto mais de R$500 por mês com ele, né? Inclusive o pessoal do Blue Sky me ajudou para comprar alguma caixa, preciso de mais, né? E semana que vem eu vou ficar sem, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu preciso receber um dinheiro que eu não recebo. E aí eu fico nesse problema todo, entendeu? E outras pessoas que não são cristãs também sofrem isso, falta de dinheiro para comprar remédio, eu também passo por isso, né? O fato de eu ser cristão não me imuniza das dificuldades da vida. Eu continuo tendo as dificuldades da vida, e você também vai ter. Mas a diferença é que eu sou feliz. Apesar de todas as limitações, eu sou feliz. Porque Jesus me dá tanta coisa, sabe? Eu não tenho a força de uma pessoa que sai para jogar futebol, por exemplo, ou vôlei ou basquete. Eu não tenho força para isso, eu não posso fazer isso. Mas eu posso fazer tantas outras coisas, tantos outros dons que Deus dá, tantos outros presentes, tantas coisas boas que Deus dá. Sabe? Eu aproveito bastante a vida, mesmo com as minhas limitações. E isso me deixa muito feliz. Jesus preenche qualquer tristeza que eu poderia ter sobre isso. Tudo bem, não posso fazer certas coisas, tenho limites, mas posso fazer tantas outras. Então você também tem essa chance de fazer tantas outras coisas, sabe? Você também pode ser feliz, mesmo com seus problemas de saúde.
Deus abençoe que você melhore, que você consiga um tratamento e melhore. Mas se for uma doença crônica igual as minhas, essas 4 que eu tenho, tudo bem. Nós estamos sujeitos a isso. Nós também temos o pecado original em nós. Então nós temos... O pecado atual não traz doença. As consequências espirituais do nosso pecado foram levadas na cruz, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões. E aí você me diz, tá, Isaías 53:4 fala que ele sofreu pelas nossas enfermidades. Realmente, isso vai vir depois da ressurreição. Assim como Jesus venceu a morte na cruz, nós ainda morremos. É o já e ainda não. Já vencemos a morte em Cristo, mas ainda morremos. Ainda não vencemos totalmente. Então, nós ainda não temos a restauração completa de saúde. Isso vai acontecer na ressurreição, na Nova Jerusalém. Lá nós vamos ter a restauração completa de saúde. Nós não vamos mais ter problemas de saúde, porque nós teremos um corpo transformado, um corpo glorificado. Então, aquele estado original, antes do pecado original, vai ser retomado, nós vamos ser restaurados, nós não teremos mais o pecado original em nós. Então nós não vamos morrer, nem mais ficar enfermos, nem mais ter problemas de saúde. Nós vamos ter essa restauração completa. Então assim, você, até lá, trate da sua saúde. Ah, mas meu pai pecou e tudo mais. Não, o pecado de pai não passa para filho. Leia Ezequiel capítulo 18. Aquele que peca é responsável pelo seu próprio pecado. É claro, às vezes o meu pecado atrapalha outras pessoas, né? Então, se eu fizer mal para uma pessoa, ela vai sofrer por causa do meu pecado. Mas não é um problema espiritual, é um problema físico, né? Os problemas físicos. Se eu não cuidar da diabetes, se eu não cuidar da asma, não cuidar da espondilite anquilosante, não cuidar da esquizofrenia, eu vou sofrer muito mais. Então eu tenho que cuidar, porque as consequências físicas das minhas negligências, das minhas más ações, elas ainda existem. Assim como aquele ladrão na cruz que foi perdoado. Todo o pecado dele foi apagado. Mas ele teve que pagar a pena do pecado dele, do crime dele. Se eu cometer um crime, eu vou ter que pagar a pena. Mas, espiritualmente, toda a dívida que eu tinha com Deus e todo problema espiritual que eu tinha foi resolvido na cruz. Então eu não tenho mais consequência de pecado. E cada um é responsável pelo seu próprio pecado, espiritualmente falando. Se seu pai ter pecado, ter feito isso, não tem nada a ver com você. Sua história é outra. E Deus não vai te punir pelo pecado dos outros. Então a sua doença não é punição. Se você está doente, sua doença não é punição. Sua doença é porque nós estamos sujeitos. Nós somos frágeis. Nós somos feitos de carne e osso. Carne e osso quebra, se desfaz. Nós estamos nos desfazendo. Um dia a saúde vai acabar e nós vamos morrer. Cristãos ou não, nós vamos morrer. Então, que nós possamos viver e aproveitar essa vida com Jesus. Você também pode ser feliz, mesmo com problemas de saúde, através de Jesus Cristo, aproveitando tudo aquilo que Ele te dá, todas as possibilidades que Ele te dá. Você pode não ter aquilo que você quer, mas Jesus te dá muito mais pelo amor dEle. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou deixar meu Pix aqui embaixo. Estão me ajudando aqui, eu estou separando uma parte para o canal, comprei a plaquinha de captura para eu fazer os gameplays, comprei acessórios para o computador também, então assim, e também uma parte eu uso para minha saúde, para meus remédios, né? Então, o pessoal do Blue Sky me ajudou, consegui comprar uma caixa de remédio, mas falta outra ainda, então assim, eu estou meio pensando como é que eu vou fazer isso. Se você quiser me ajudar, vou deixar meu Pix aqui embaixo, você não é obrigado a me ajudar, você não tem obrigação nenhuma, tá? Se você quiser, assim, não vou te fazer nenhuma promessa, né? Não acredito em teologia da prosperidade, então é um investimento que você faz na vida do seu irmão, né? Ó, irmão, eu quero te ajudar, toma aí. E você não tem obrigação nenhuma, mas se você quer ajudar e não tem condições também para fazer Pix, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal, que aí você me ajuda a crescer o canal e aí eu posso monetizar. E vai ser bem melhor para mim também, tá bom? E eu posso fazer mais conteúdo, né? Porque agora eu tô tendo esse intervalo todo de tempo, que eu não tenho condições de fazer isso. Agora, se eu conseguir monetizar o canal, eu posso fazer vídeos todos os dias, que é a minha vontade, né? Bem que eu gostaria de fazer. Quem sabe eu consiga fazer isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém.